aí, seres humanos? Tudo bom com vocês? Aqui é a Vanessa Piccolo e eu faço um convite da gente bater um papinho. O que vocês acham? Eu queria agradecer ao pessoal que movimentou lá o primeiro vídeo. Para quem ainda não assistiu, vou deixar aqui no cards. Lá eu comento um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória aqui até os 40 anos, me apresento para vocês, falo da minha relação com o corpo, com a compulsão alimentar, tudo bom? E aí, galera, vamos curtir, compartilhar, se inscrever no canal, vamos aumentar aqui a nossa grande sala de terapia em conjunto. Então, o título de hoje é: os 40 são os novos 20? Eu fiz 40 anos há 2 dias, e dentro dos elogios que eu recebi, um dos elogios foi esse: olha, os 40 são os novos 20. Dentro também, tipo assim, ai, você não tem cara de 40 anos, você parece tão novinha. Então são esses elogios meio chiquinha, né? Elogio chiquinha que eu brinco tem um episódio do Chaves onde a Chiquinha vai defender o Seu Madruga. E ao defender o Seu Madruga, ela acaba com ele. Então eu brinco que são elogios chiquinha. Nesse aspecto também tem eu não sei em que ano, mas o Roberto Carlos, ele lançou uma música chamada Mulher de 40. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na letra, que vocês vão ver que é só elogio chiquinha, né? Ele fez lá uma canção meio querendo enaltecer, né? E falar da mulher de 40, mas nossa, é só elogio chiquinha. Dá uma olhadinha lá, quem tiver curiosidade. Mas então, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade que ela tem uma visão muito negativa para a mulher de meia idade, né? Uma visão bem pejorativa. Na verdade, a gente tem uma sociedade que não está preparada para o velho, né? A gente vê isso, os abandonos dos idosos, mas para a mulher isso começa um pouco mais cedo, né? O homem de meia idade tem uma outra visão, né? É charmoso, é um cara que já tá não é cheio de si que se fala, mas assim, tá entendendo quem ele é, que já conquistou o que tinha que conquistar, que tem a sua família, que também deve ser uma pressão, né, para os homens. Mas como eu sou mulher, eu só posso falar da minha experiência, né? Então essa visão pejorativa a gente precisa entender e desconstruir, porque assim, gente, é uma questão de existência cronológica. Se eu nasci em 81, em 2021 eu vou ter 40 anos e assim por diante. E muitas vezes, né, eu vejo pessoas comentarem, principalmente até mulheres, né, comentarem da sua idade de uma forma pejorativa, como se fosse um defeito. Só que é algo que a gente não pode mudar, não existe isso, né? A indústria incentiva demais também com a questão estética, que eu não sou contra, eu acho que para você se sentir bem, né, tudo é válido, porém, não fugindo da sua idade, entendendo que aquela é a sua existência, né? Então, eu não sou contra as questões estéticas, porém, quando ela é feita de uma forma harmoniosa com a sua idade, e não você querendo fugir, mascarar, esconder a idade. Eu fiz uma busca na internet rapidamente, né? Joguei lá, mulher de 40 anos, né? Para poder ver as pérolas que apareciam, né? E entre a música do Roberto Carlos tiveram outras questões, tipo, questão de cabelo, qual o melhor corte para mulher de 40 anos? Como se vestir uma mulher de 40 anos? Assim, muitas regras, né? Como se fosse, assim, um rótulo, né? A sua idade. Infelizmente é assim. E para a gente poder compreender, né? Essa questão do cabelo eu achei interessante, que eu via uma moça uma psicoterapeuta falando, e é bem interessante o que ela diz. Ela disse que, né, nesse cenário lúdico da Disney, se a gente for reparar, as princesas sempre são com cabelos longos, né, e volumosos, e as rainhas má sempre de coque, né? Então também fica nesse nosso imaginário que a mulher mais velha, né, não pode ter o cabelo grande, etc. A gente pode ter o que a gente quiser, galera, o que a gente quiser. Mas então, para a gente poder começar a desenvolver esse assunto aqui, né, vamos falar um pouquinho lá do passado, né? A galera aqui da minha vida, eles falam que eu nunca consigo explicar uma coisa assim diretamente. Eu sempre vou voltar no passado. A minha cunhada costuma dizer assim, quando eu vou explicar uma coisa pra ela, fala, ela veio me explicar quando descobriram fogo.
Ou então quando meus alunos em sala de aula perguntam, sei lá, exemplo, a questão número tal, a resposta é azul, eu nunca sei responder assim, é azul. Não. Eu tenho que explicar sobre a refração da luz, etc. Mas eu acho que é assim mesmo. Acho que pra gente poder desenvolver um assunto, a gente precisa entender esse processo, porque senão a gente só ouve aquela informação e ela é perdida, né? Então, assim, para reflexão, que é o que eu convido vocês aqui pra gente poder refletir, para poder ao longo do tempo desconstruir algumas ideias meio erradas, vamos pensar no processo. Vamos pensar no ser humano, que nós somos o único ser que nós temos três aspectos onde a gente pode ser visto, né, ou desenvolvido. Nós somos seres biológicos, seres sociais, né, culturais, vamos dizer assim, e nós somos também seres individuais. Né? Nós temos esses três aspectos. E esses três aspectos, eles nunca caminham sozinhos no nosso desenvolvimento. Né? Esses três aspectos têm influência de igual tamanho sobre nós. Talvez o maior tamanho seja realmente o social, porque assim, nosso grupo social, ele é muito importante, né? Então, a gente pode até não perceber, mas as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa e sente, ela está intimamente ligada com os ideais daquele grupo social. E a gente muitas vezes faz isso sem perceber. Eu conheço um monte de gente, e não é julgando, gente, é só mesmo observando, né? Porque eu acho que eu vim com esse selo, assim, né? De observar as coisas e sempre trazer para mim, para poder fazer uma reflexão sobre mim. E eu vejo muitas pessoas, assim, vivendo no automático, né? Então, assim, a sociedade espera isso de mim, eu vou lá e faço, meio que sem essa questão individual, e aí vai no caminho e meio que um dia se encontra num lugar onde não queria estar, né? Até porque a maturidade, ela demora, né, a acontecer, até porque não tem manual de instrução para a vida, né? A gente nasce meio assim do nada e aí a gente vai se desenvolvendo ali no meio que nem na maioria das vezes não é tão favorável que a gente se compreenda e compreenda o mundo, e aí de repente a gente só vai compreender isso mais tarde, quando a gente já fez um monte de escolha, que eu não vou dizer que é errada, mas um monte de escolha que na verdade muitas vezes a gente não sabe por que escolheu, né? Então esse aspecto individual, né, da nossa responsabilidade das escolhas diárias, para mim seja um aspecto mais importante, que eu gostaria que todo mundo conseguisse desenvolver. Pois bem, esses três aspectos, eles caminham juntos. Então, já que eu tô aqui falando da mulher, né, que é o que eu posso falar, é a minha experiência, a mulher, do ponto de vista biológico, ela tem prazo de validade. Vamos pensar? Nós meninas, quando nós nascemos, somos geradas na barriga da nossa mãe, a gente já nasce com a quantidade exata de óvulos que nós vamos ter durante toda a nossa vida reprodutiva. Então, o que a natureza espera da gente? Que a gente reproduza. Esse é o papel da mulher para a natureza, tá, gente? Tô falando do ponto de vista biológico, tá? Até porque a natureza, ela não sabe que hoje nós temos a medicina, remédios, que são fatores que prolongam a nossa expectativa de vida. A natureza não sabe disso. A natureza, ela continua criando nossos corpinhos, né? A nossa máquina, como se a gente tivesse que caçar, como se a gente vivesse só até os 30 anos, 30, 20 anos, dependendo da região. A natureza não sabe disso. Só que, socialmente, nós evoluímos e criamos subsídios que aumenta essa expectativa de vida e qualidade de vida. Então, a gente consegue dar essa burlada na natureza e as mulheres têm cada vez mais estendido o seu período reprodutivo. Do ponto de vista social, claro que muita coisa mudou e ainda bem, né, que a mulher consegue hoje caminhar por outros campos. Então a mulher, ela dominou o mercado de trabalho. Hoje a mulher, ela tem condições, né, eu sei que não são todas, mas estou falando de uma forma geral, ela tem condições de ter suas autorrealizações, coisa que se a gente pensar há décadas atrás, 30, 40, 50 anos, as mulheres de 25 anos chegavam a essa idade já com 5 ou 6 filhos. E vamos combinar, criar um ser humano traz muitas demandas, então não tem muito espaço para outras questões. E do ponto de vista social, do ponto de vista individual, é o que eu estava falando para vocês, são as nossas responsabilidades, que vêm do autoconhecimento, as responsabilidades das
escolhas diárias. E hoje a gente vive num momento que as mulheres têm o direito, né? Mesmo que ouçam críticas, mas nós temos o direito de fazer nossas escolhas, né? Então, burlar um pouquinho tanto a biologia quanto também o lado social dessa nossa personalidade, da nossa natureza mesmo, né? E aí, essa questão da data de validade biológica e do papel que a sociedade espera que a gente desempenhe, surge todo esse aspecto pejorativo da mulher de 40 anos em diante, né? Que é a visão, assim, né, do senso comum, é que é uma mulher que não tem atrativos sexuais. Então vamos pensar, né, quanta piadoca que existe, que eu não vou nem falar aqui, mas vocês sabem, quantas piadocas tem onde valoriza uma mulher de 20, né, em detrimento de uma de 40. Quem já não ouviu a piadoca de que, vou trocar uma de 40 por duas de 20, como se aquela de 20 tivesse mais valor, né? E isso é algo que a gente tem que desconstruir. E exatamente o que tem que desconstruir somos nós, mulheres, porque somos nós que criamos, né, os novos homens. Então, é todo esse processo que acontece. Então, nesse caminho todo, a mulher, ela acredita nisso, né? De tanto ouvir, de tanto reproduzir, ela acredita naquilo. A minha geração, e até umas gerações atrás, o que a gente tem feito? A gente tem jogado a maternidade um pouco mais para frente, então a gente consegue ter as autorrealizações, ter menos filhos, o que gera menos demanda, ou até mesmo escolhendo não ter filhos, tá? Que gera menos demanda ainda, né? Então a mulher tem como permear esses novos ambientes e não ser aquela mulher do passado que se casava muito cedo, tinha filhos muito cedo, e aí quando chegava aos 40 anos, os filhos já estavam criados, e aí a sociedade dizia que ela não tinha o que fazer a partir dali. Quantas vezes eu não ouvi isso, né, de outras mulheres? Só que com essa nova conjuntura, nós mulheres temos escolhas, temos outros movimentos. Então a gente tem que parar com essa questão toda de a gente mesmo se autodepreciar. Eu sei que não é fácil, né? Mudar a estrutura social é uma coisa que leva tempo, mudar ideias que são passadas pra gente, a gente reproduz muitas vezes sem nem entender por que a gente reproduz. Leva tempo também, não é uma tarefa fácil. Eu acredito que, assim, eu muito cedo tive essa visão e hoje pra mim não tá sendo difícil chegar aos 40 anos, porque eu já passei tanta questão com o corpo, com o rótulo, com tanta coisa que hoje em dia eu não me importo com nada, né? No outro vídeo eu falo pra vocês, eu nunca fui uma pessoa magra, então tanta coisa me impediu de viver que hoje, aos 40 anos, eu quero mais viver, porque hoje em dia eu consigo me defender desses comentários, consigo não me abater por esses comentários. Mas eu entendo uma pessoa que não passa por nenhuma questão, onde ela tem que refletir no caminho, né? E ela vai só ali trabalhando e fazendo e agindo conforme a maré manda, a gente ir agindo, né? Então, chegar aos 40 não deve ser tarefa fácil, porque a sociedade não tá preparada, né? A sociedade, ela não dá benefícios a mulheres de meia idade, né? E ao passo que a sociedade não está preparada, ela também tem todo um mercado consumidor para essa mulher, né? Mas esse é um mercado que é desenvolvido através da frustração, né? Do medo de envelhecer. Então, toda essa questão estética de produtos, etc., eu não sou contra. Eu acho que o que te faz sentir bem, cada um segue o seu caminho. O que me incomoda é essa visão de que eu tenho que esconder a minha idade, que eu tenho que fugir da idade que eu tenho. E, gente, é uma questão de existência cronológica. A gente tem que parar com esse preconceito, né? Faz parte do processo da vida envelhecer. Então, ao passo que é um mercado consumidor que sabe que tem uma mina de ouro nas mãos, se disser que a mulher não pode parecer velha, também não abraça essa mulher, né? Então, assim, a reflexão depois dessa história toda, a reflexão que eu vim trazer vocês e aí, os 40 são os novos 20? Não.
Os 40 são os novos 40, sabe? De mulheres de 40 anos que se conhecem, que fizeram escolhas diárias, sejam elas qual for, cada um tem a sua história, certo? Então nós, novas mulheres de 40 anos, temos que nos apropriar da idade que temos e sem regras, sabe? Se eu quero cabelo grande, vou ter o cabelo grande porque eu quero. Se eu quiser colocar o cabelo curto também, porque eu quero, ok. Não existe roupa apropriada para cada idade, existe a roupa que você se sente bem, sabe? Eu, assim, na minha história com a questão do corpo, perdi tanto tempo de viver tudo que eu queria fazer e que me fazia sentir bem, porque os outros falavam. Gente, que hoje, sinceramente, vou até usar uma frase de uma professora minha de dança, eu vou sambar na cara da sociedade. Brincadeira. Entendeu? Tipo, ninguém vai me dizer que roupa eu tenho que vestir, que comportamento eu tenho que ter, né? Que escolhas eu tenho que fazer. Porque, assim, eu tenho 40 anos, eu não tenho filhos. Foi um caminho que minha vida seguiu e no caminho também foi escolha minha. A gente pode conversar isso num outro vídeo. E hoje eu que tanto tempo lá atrás fui rotulada pelo meu corpo, hoje sou rotulada porque eu não tenho filhos, né? Mas assim, hoje isso não me afeta porque eu me conheço. O autoconhecimento realmente é o grande pulo do gato, a gente poder viver essa existência, gente, que já não é fácil, tanta coisa, sai tanta mazela, tanta tristeza no mundo, e ainda vem um monte de gente julgar para que a gente não viva bem, sabe? Então hoje em dia não tem isso. Então fica aqui essa reflexão, né? Para as mulheres de 40, vamos parar com essa questão de se autodepreciar, porque, gente, a vida é essa que você tem, o corpo é seu, a mente é sua e os anos vividos são seus também. Então vamos parar, a gente, já que o outro não aprende, vamos a gente aprender, sabe? A se abraçar, a se auto-acolher, sabe? Isso é um processo de viver o melhor possível que dá, né? Porque não dá para esperar o externo ficar bom para que a gente se sinta bem, né? Então é uma maldade que fazem com a gente que às vezes a gente também faz com nós mesmos, né? Eu tive 2 relacionamentos na minha vida, né? E entre esses 2 relacionamentos tem um hiato de 10 anos onde eu fiquei sozinha. E também fui muito taxada por essa questão, né? Tipo, as pessoas não entendiam, eu tinha algum problema. Só que assim, 1000 coisas na minha vida vão acontecendo e ninguém perguntava como tá a minha vida. Perguntava, e aí, como vai esse coração? E aí, está com alguém? E aí, vai casar não? Aqueles parentes que ligavam pro meu papai e mãe e perguntavam, e aí, Vanessa já casou? Então, gente, rótulos vão sempre existir. Caminhos favoráveis sempre vão existir, né? Dentro do meu caminho, né, sobre a questão de não ter filhos, também a gente pode conversar mais pra frente. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte: criar um ser humano é algo muito precioso, sabe? A maternidade é algo sensacional, claro, sem romantizar, porque tem suas questões também. Criança é a coisa mais linda que a natureza pode criar. Pena que a sociedade, do jeito que ela é organizada, ela destrói tanto, né, as nossas crianças. Então, assim, um dos motivos e são muitos, tá? Mas um dos motivos que eu decidi não ter filhos foi por conta da questão de que eu tinha tanto para resolver, né, da minha infância, que eu não me sentia preparada para criar um novo ser humano, né? Porque é isso que acaba acontecendo, infelizmente, nessa questão que as pessoas vão reproduzindo os caminhos que todo mundo percorre, né? Tem muitos pais frustrados que aí vão criar crianças frustradas também, né? Então foi uma escolha que eu fiz, mas eu amo criança, tenho um monte de afilhado. Eu tenho mais ou menos uns 400 filhos por ano, porque eu sou professora e, sabe, eu dou valor a cada existência daquela, sabe? Cada existenciazinha que passa pela minha vida lá. E, sabe, eu dou valor a eles, eu mostro quanto eles são importantes, quanto é importante pensar, raciocinar, refletir. Então, eles são meus filhos, porque eles levam um pouquinho de mim. Assim, a coisa que é mais linda que eu ouço dos meus ex-alunos é isso, né? Tia, eu nunca vou esquecer disso que você falou. Então, eu encontro um aluno hoje com 20 anos e eles falam: caraca, professora, tem um negócio que você falou naquele dia, que aí eu passei por aquilo, lembrei da senhora na hora, eu vou levar a senhora para sempre. Cara, essa é minha maternidade, sabe? Então, no resumo é isso. Os 40 não são os novos 20, os 40 são os novos 40. E não deixe, gente, de viver pelo que a sociedade diz, tá? E vamos melhorar a sociedade. Vocês que têm filhos, gente, vamos gerar aí, vamos
possibilitar o desenvolvimento dessas crianças para serem seres humanos melhores, né? E não esses seres humanos que vão reproduzindo, sabe? Essas besteiras ao longo de tantos anos sem nem saber por quê. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido para ter valido a pena. Vamos deixar aqui nos comentários essas questões que vocês de sobre idade, ou uma coisa que vocês já ouviram, ou que vocês não concordam com o que vocês já ouviram. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.